Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para o doutor Eudro Rodrigues Leite. Muito obrigado, Caís, nosso secretário especial. Declaro aberta, portanto, desejando uma boa tarde a todos e todas, a segunda sessão extraordinária especial e a primeira sessão extraordinária solene deste egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, destinada à homologação do resultado da eleição ocorrida no último dia 23 de outubro e, posteriormente, à posse do bacharel Rodrigo Pessoa de Moraes no cargo de ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Com muita satisfação, não só informo, mas ratifico e corroboro o que já tínhamos informado anteriormente, que pela primeira vez na história do MPRN tivemos uma eleição de forma exclusivamente virtual, com um resultado satisfatório para todos. A Diretoria de Tecnologia da Informação customizou o sistema votos, que conseguimos, gentilmente cedido pelo Ministério Público do Distrito Federal, e a quem agradeço na pessoa da doutora Fabiana, sua procuradora-geral, que trouxe mais agilidade, trouxe mais conforto, comodidade e segurança sanitária para os membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, destaco esta inovação e a eleição conduzida sob a presidência do Dr. Herbert Pereira, colega de colegiado, que foi o presidente da mesa eleitoral. Finalizada a eleição, o bacharel Rodrigo Pessoa de Moraes obteve um total de 133 votos, resultado este que foi publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de outubro de 2020, e a ata da eleição também publicada no dia 27 de outubro. Agradeço, portanto, à mesa eleitoral, na pessoa do seu presidente, doutor Herbert, bem como aos membros, doutor João Vicente de Vasconcelos Leite e doutora Isabela Lúcio Lima da Silva, pela condução dos trabalhos. Nesse momento, passo a palavra ao doutor Herbert para tecer suas considerações enquanto presidente da mesa eleitoral. Excelência, foi uma grande colaboração da comissão, através do doutor João Vicente e doutora Isabela Lúcio, e quero pedir a Vossa Excelência que mande registrar uma moção de elogio à doutora Caís Mabel, secretária desse colégio, fez um trabalho magnífico, e associado ao André, do setor lá de informática, que nos passou tranquilidade, né, porque foi a primeira vez que tivemos um pleito dessa dimensão, onde houve uma movimentação muito boa de toda a categoria, né, uma votação bem considerada, certo? E parabenizar os dois candidatos, né, pela postura durante o processo de eleição, que não deram nenhum trabalho à comissão. É isso, Excelência. Muito obrigado, doutor Herbert. Com muita satisfação, submeto, portanto, à apreciação dos demais a moção de congratulações à doutora Caís e ao nosso André, diretor de Tecnologia da Informação. Se todos aprovarem, permaneçam como estão. Aprovados, então, os votos à unanimidade. Parabéns, Caís, pelo seu trabalho sempre dedicado a este Colégio de Procuradores de Justiça. Agradeço a generosidade de todos. Indago ao colegiado se há algum questionamento, alguma observação a respeito dessa eleição para o cargo de ouvidor. Não havendo, declaro, portanto, homologado o resultado da votação, dando início, portanto, à sessão solene de posse do bacharel Rodrigo Pessoa de Moraes no cargo de ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Solicito à secretária especial, Caís Mabel, que faça a leitura do termo de posse. Termo de compromisso que assume o bacharel Rodrigo Pessoa de Moraes, a fim de tomar posse e assumir as funções de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2020, na sede desta Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, número 97, Candelária, nesta capital, presente o excelentíssimo senhor Dr. Eudro Rodrigues Leite, 22º Promotor de Justiça da Comarca de Natal e Procurador-Geral de Justiça, o bacharel Rodrigo Pessoa de Moraes, matrícula número
199.650, dígito 9, primeiro promotor de justiça da comarca de Mossoró, de terceira instância, assumiu o compromisso de bem e fielmente exercer as funções de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para as quais foi eleito de forma direta pelos membros da ativa do Ministério Público para um mandato de 2 anos, nos termos do artigo 22, inciso 4º da Lei Complementar Estadual número 141, de 9 de fevereiro de 1996, DOI de 10 de fevereiro de 1996, e artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual número 310, de 27 de outubro de 2005, DOI de 28 de outubro de 2005, e nomeado nos termos da Resolução número 70 de 2020, PGJ-RN, datada de 28 de outubro de 2020, publicada no DOI de 29 de outubro de 2020. E, para constar, o presente termo vai devidamente assinado pelo excelentíssimo senhor Dr. Eudo Rodrigues Leite, Procurador-Geral de Justiça, e pelo Dr. Rodrigo Pessoa de Moraes. Muito obrigado, Caís. Antes de dar prosseguimento, gostaria de registrar as presenças ilustres dos colegas, a nossa Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, doutora Elaine Cardoso, está acompanhando aqui a sessão, doutor Erickson Girley, o atual ouvidor, até que eu declare empossado, ainda é você, né, doutor? Ainda é Vossa Excelência, o ouvidor. Eu já passaria a palavra, não quebrando o protocolo, eu pretenderia apenas arranhar o protocolo, dando a Vossa Excelência a oportunidade de fazer algumas considerações. Além, então, do doutor Erickson, atual ouvidor, doutor Carlos Henrique, nosso chefe de gabinete, doutor Marcelo Meireles, promotor de justiça, doutor Marcelo Santos, presidente da nossa associação do Ministério Público. Eu peço escusa porque não o conheço, mas a Hamilton Cordeiro está também acompanhando a sessão. A esposa do empossando, doutora Tatiane Kaline Fernandes. E, enfim, peço ao doutor Erickson que faça algumas considerações na condição de atual ouvidor do Ministério Público, que está passando o bastão para o doutor Rodrigo Pessoa de Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, no caso, procurador de justiça... Só um segundo para eu registrar a presença da doutora Maria de Lourdes, eu peço perdão, porque eu vi aqui Lourdes, eu pensei que era a doutora Lourdinha, mas é outra doutora Maria de Lourdes Souza Gouveia, ouvidora do Ministério Público Militar e presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público Brasileiro. Seja muito bem-vinda, doutora Maria de Lourdes, e é uma honra recebê-la e estar conosco nesta sessão de posse. Doutor Erickson. Senhor presidente, boa tarde a todas e todos. É uma honra participar da posse do meu amigo, do meu colega, doutor Rodrigo. Foram 2 anos de intenso trabalho. Tive a honra de contar com o apoio dos colegas, né, na nossa eleição, há 2 anos atrás, e que possa repassar para o doutor Rodrigo o que melhor foi feito na ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Agradecer também a todos os meus amigos e colegas do Senomp, que também confiaram em mim, né? Fomos eleitos presidente em ano passado, em novembro, e tomamos posse em março agora, né? E estou passando o bastão também para a doutora Maria de Lourdes, que assumirá e ficará na presidência até março de 2021. Mas as palavras são essas, presidente e procuradores e convidados, de agradecimento, né? Eu acho que, apesar de ter sido um ano muito complicado, muito difícil, 2020, eu acho que, para mim, profissionalmente, foi um ano muito rico, não é? Eu acho que fizemos algumas coisas dentro da nossa ouvidoria, no âmbito nacional, no âmbito do Senomp, que acho que engrandeceu muito o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e dizer que estou à disposição sempre, né? Como todos os senhores sabem, sempre estou à disposição para o que der e vier, para lutar pelo Ministério Público do nosso Estado. Então, desejando mais uma vez uma boa tarde e muito sucesso ao nosso colega Rodrigo, que está iniciando sua jornada na nossa ouvidoria. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Erickson. Muito boa sorte nas novas empreitadas. Damos parabéns pelo trabalho realizado, né, na ouvidoria local e no Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público Brasileiro.
Registro Obrigado. também as presenças da nossa colega, promotora de justiça, doutora Rebeca Monte Nunes Bezerra, e à medida que mais pessoas estejam ingressando, eu farei o anúncio. Então, nesse momento, já feita a leitura do termo de posse, convido o empossando o doutor Rodrigo Pessoa de Moraes para prestar o compromisso solene. Boa tarde a todos. Lendo o termo de compromisso, prometo bem fielmente cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis do Ministério Público e as leis do país e do Estado do Rio Grande do Norte, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Com as tuas palavras, declaro Vossa Excelência, portanto, empossado no cargo de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, passando a cumprir mandato de 2 anos, com a alteração legislativa, com a possibilidade de recondução por mais 2, portanto. Nesse momento, com muita satisfação, concedo a palavra ao presidente da Amperne, doutor Marcelo de Oliveira Santos. Boa tarde, todos Antes do me ouvem? doutor Marcelo iniciar a sua fala, como é uma sessão de posse, já é um ato solene. E com o campo virtual, né, a videoconferência, me parece que fica ainda mais solene, a gente fica pouco espaço para determinadas permissibilidades, como, por exemplo, vou pedir agora que, declarando empossado no cargo de ouvidor, doutor Rodrigo Pessoa de Moraes, façamos, ainda que virtualmente, uma salva de palmas ao nosso colega, Rodrigo. Parabéns. Obrigado a todos. Boa sorte na nova função. Doutor Marcelo. Obrigado, boa tarde. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do CPJ, excelentíssima senhora Corregedora-Geral, senhores membros do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça adjunta, excelentíssimo senhor chefe de gabinete da PGJ, excelentíssimo senhor Rodrigo Pessoa de Moraes, já empossado no cargo de ouvidor da MPRN, excelentíssimo senhor Erickson Girley Barros dos Santos e a todos os demais que acompanham essa sessão virtual, muito boa tarde. Eu tenho hoje a honra de me dirigir pela primeira vez a esse colegiado enquanto presidente da MPR, e tenho a alegria de fazê-lo no ensejo da posse do Dr. Rodrigo Pessoa de Moraes no cargo de ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A ouvidoria, todos sabemos, é o canal direto do cidadão com o Ministério Público. É uma das grandes portas de entrada das demandas do nosso dia a dia de promotores e procuradores de justiça. É, portanto, senhores, um relevante instrumento posto a serviço da cidadania. Assim, e, sobretudo, num contexto político de severas críticas e severos ataques ao Ministério Público brasileiro, em que precisamos, senhores, mais do que nunca, do apoio da população, o grande desafio que se impõe às ouvidorias consiste em estreitar cada vez mais os laços entre a instituição e o destinatário final de toda a atuação do Ministério Público, que é, naturalmente, o cidadão. E hoje eu tenho a felicidade de afirmar que o Ministério Público do Rio Grande do Norte deu um importante passo nessa direção por meio da gestão do Dr. Erickson Girley Barros dos Santos à frente da ouvidoria. Dr. Erickson, a Amperne o parabeniza e o aplaude de pé pelo trabalho exemplar, pela firmeza, pela transparência e pelos importantes resultados alcançados. E afirmo ainda, sem medo de errar, que essa missão hoje passa a ser capitaneada por um profissional da mais alta competência e absolutamente vocacionado para o relevante trabalho da ouvidoria. Dr. Rodrigo tem carisma, tem moderação, busca sempre o consenso, valoriza o diálogo e, sobretudo, senhores, tem um importantíssimo dom de escutar com atenção. E nada mais adequado para esse nobre cargo de ombudsman. E, além disso, eu preciso destacar que toda a carreira do nosso novo ouvidor foi realizada, até o momento, em seus mais de 10 anos, no interior do Estado, o que o qualifica como legítimo porta-voz dos anseios e demandas, tanto dos colegas quanto da sofrida população do interior. E, certamente, essa experiência há de pautar sua atuação na ouvidoria, expandindo cada vez mais o seu alcance e a sua capacidade de integração. Doutor Rodrigo, meu amigo,
hoje eu te saúdo, tanto em meu nome quanto em nome da Amperne. Meus parabéns e muito boa sorte na nova missão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Gostaria também de registrar a presença do nosso coordenador jurídico judicial, doutor Flávio Sérgio Pontes, também acompanha esta sessão. Passo a palavra, neste momento, para a saudação do empossado, feita pelo doutor Anísio Marinho, membro deste colegiado. Boa tarde a todos. Senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente deste Egrégio Colégio de Procurador de Justiça, Eudo Leite, senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Carla Mico, colegas procuradoras e procuradores de justiça que integram este colegiado, senhor presidente da Amperne, Marcelo Santos de Oliveira, senhora presidente do Senop, doutora Lourdes Gouveia, senhor ouvidor-geral do Ministério Público, ora empossado, doutor Rodrigo Pessoa, saúdo ainda a presença virtual das demais autoridades, em especial dos colegas e servidores do Ministério Público, que acorreram a esta sessão solene, pela primeira vez na modalidade virtual, que resista, porém, com algum grau de formalidade, a posse do promotor de justiça, Rodrigo Pessoa de Moraes, no cargo de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Me parece adequado, neste momento, fazer um pequeno histórico a respeito da implantação das ouvidorias dos Ministérios Públicos dos Estados e da União no Brasil. A emenda constitucional número 45, de 2004, que promoveu a reforma do Judiciário, determinou que leis da União e dos Estados criassem ouvidorias do Ministério Público para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares. Essa redação deixa clara a natureza da ouvidoria como um órgão de controle interno de membros, servidores e terceiros que prestem serviço no Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, pela resolução número 64, de 1º de dezembro de 2010, determinou a implantação das ouvidorias no Ministério Público dos Estados e da União e no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. O texto da resolução qualifica as ouvidorias como canal direto e desburocratizado entre cidadãos e instituição, com o objetivo de manter e aprimorar o padrão de excelência nos serviços e atividades realizadas pelo Ministério Público. A resolução, além de reafirmar a natureza da ouvidoria como órgão de controle interno, sem finalidade correcional ou disciplinar, salientou a natureza de órgão de comunicação entre a sociedade e a instituição. A nossa ouvidoria já há algum tempo que foi implantada e continua sendo um grande desafio sua efetivação, porque existindo outros órgãos de controle interno, há de se evitar superposições e conflitos. É preciso estabelecer, com bom senso, criatividade, mas também com certa ousadia, uma relação amigável com o público externo e interno, de modo a contribuir para garantir a transparência, a eficácia, a economicidade, a efetividade, a presteza, o compromisso público e a ética nas atividades empenhadas pelos membros, órgãos, servidores e serviços auxiliares do Ministério Público. Nossa ouvidoria necessita ser cada vez mais um canal de comunicação direta entre o cidadão e o Ministério Público, permitindo que este colabore para a melhoria do serviço prestado, por meio de elogios, críticas, sugestões, reclamações e denúncias de membros e servidores pertencentes à instituição. O objetivo geral da ouvidoria é a criação de mais um canal condutor das opiniões, sugestões, reclamações e problemas da sociedade e sua relação com os membros do Ministério Público, que visa garantir os direitos dos cidadãos, concretizando dessa forma o princípio da eficiência, o princípio da ética e da transparência nas relações entre os representantes do Ministério Público e os cidadãos. As denúncias ao Ministério Público do Rio Grande do Norte podem ser feitas diretamente no site da ouvidoria, que é um órgão do Ministério Público que tem a função de contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria dos padrões e mecanismos de transparência, prestígio, eficiência e segurança dos serviços e das atividades envolvidas pela instituição, além do fortalecimento da cidadania. Competindo receber e emitir manifestações sobre reclamações, críticas, comentários, elogios e sugestões acerca dos serviços da instituição. Encaminhar reclamações e pedidos de providência aos órgãos de execução, representar nos casos legais ao Conselho Nacional do Ministério Público e divulgar o papel institucional à sociedade.
As ouvidorias, principalmente as dos ministérios públicos, tiveram de rever medidas adotadas para funcionamento diante dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Os desafios se sobrepõem para adequar as ações à realidade do trabalho remoto e da elevada demanda com a emergência na saúde e reflexo em todas as áreas da sociedade. Elas tiveram que se tornar apenas virtuais por causa da quarentena adotada pelos estados e a União, com ações de isolamento para conter a proliferação do vírus. As ouvidorias têm procurado meios para atender os cidadãos, a exemplo do WhatsApp, que também se constitui uma ferramenta importante na atual situação de pandemia. Devem ficar online para responder às dúvidas, questionamentos, posição a ser adotada, ajuste dos procedimentos e, principalmente, mantendo uma postura positiva nesta situação de emergência, envolvendo o empenho de todos, consideradas as limitações advindas do estado de calamidade e isolamento social, como a necessidade de restrição ao atendimento e tratamentos presenciais, que se alinham ao dever de adotar medidas que visam a proteção, a saúde e a segurança dos cidadãos. Observando ainda que nem toda manifestação exige a busca de informações no órgão ou esforço a ser compreendido durante o prazo de resposta conclusiva ao manifestante, como são, por exemplo, os casos de elogio e da denúncia. Tais casos podem ter resposta conclusiva com envio para a área de apuração, passando a ter rito próprio a ser observado. Assim também, devo destacar neste momento, por questão de justiça e meritocracia, a atuação diligente do promotor de justiça, Érico Girley, que hoje se despede do cargo de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que eu exerceu no período de 1º de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, produzindo análise e reencaminhamento de 271 manifestações, relatórios sobre dados sigilosos, quebra de sigilos e lei de acesso à informação publicados no portal da transparência. Sendo que de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, produzindo análise e encaminhamento de 2.007 manifestações, relatórios sobre dados sigilosos, quebra de sigilos e lei de acesso à informação, publicados também no portal da transparência. Relatórios trimestrais e semestrais enviados ao Conselho Nacional do Ministério Público, reuniões com o coordenador de ouvidorias em rede estadual e início do projeto Ouvidoria Itinerante. E neste ano, de 1º de janeiro de 2020 até 26 de outubro de 2020, produzindo análise e encaminhamento de 1.538 manifestações, sendo relatórios sobre dados sigilosos, quebra de sigilos e lei de acesso à informação, publicados todos no portal da transparência. Relatórios trimestrais e semestrais enviados ao Conselho Nacional do Ministério Público, adesão à Rede Nacional de Ouvidorias, CGU, Sistema Fala.br, do Governo Federal, adesão à Rede Nacional de Ouvidoria dos Ministérios Públicos, implantação do sistema SIC em processo, termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Estado de Pernambuco para a aquisição do sistema Audívia em trâmites legais, ferramenta Power BI para mineração de dados junto à base de dados da ouvidoria, a fim de extrair as informações necessárias ao atendimento das demandas da Lei de Acesso à Informação, aprovação do novo regimento interno da ouvidoria, resolução número 41/2020, da Procuradoria-Geral de Justiça, apresentação de projeto de lei para permitir recondução ao cargo de ouvidoria, recentemente sancionado pela governadora. Doutor Érico Girley também presidiu o Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, SENOM, no período de 27 de março de 2019 a 31 de outubro de 2020, tendo desenvolvido laborioso trabalho, do qual destacamos a migração dos e-mails da Loca Web para a ferramenta do Google Suite, G Suite, onde se tem, além de e-mail, drive virtual na nuvem com capacidade limitada para armazenamento dos documentos do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, SENOM, e um acervo de ferramenta de escritório para a Secretaria. Presidiu as 47ª e 48ª reuniões ordinárias, nos dias 14 de maio de 2020, às 14h30, e 14 de agosto de 2020, às 9h, respectivamente, ambas por videoconferência. Finalização do procedimento cartorial da mudança da sede do SENOM, de Ouro Preto, Minas Gerais, para Brasília, Distrito Federal. Registro de atas de gestões anteriores junto ao cartório Marcelo Ribas, em Brasília, Distrito Federal, a fim de regularizar os registros do SENOM. Construção da Carta de Serviço do SENOM em desenvolvimento. Elaboração de projeto de lei orgânica nacional para regulamentar as ouvidorias do país em desenvolvimento. Elaboração do planejamento estratégico do SENOM em desenvolvimento. Assinatura de termo de cooperação com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o intuito de melhorar a qualidade das manifestações encaminhadas
às ouvidorias pelo órgão federal. Participação do webinar junto à rede goiana, Goiás, de ouvidorias e junto aos Ministérios Públicos do Estado do Ceará e Piauí. Receba, portanto, doutor Érico Gilei, em nome do Egrégio Colégio de Procurador de Justiça, os nossos parabéns pela profícua gestão à frente da nossa ouvidoria e do SENOP. Assim, caros colegas do Egrégio Colégio de Procurador de Justiça, será esta ouvidoria, que foi tão bem conduzida na gestão passada, que agora, sem solução de continuidade, chega às mãos do doutor Rodrigo Pessoa de Moraes, paraibano de Campina Grande, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, tendo sido oficial R2 do Exército da Arma de Infantaria, ex-servidor do Tribunal de Justiça da Paraíba, desempenhando assessoria perante a respectiva presidência, ex-delegado da Polícia Civil no Estado da Paraíba, possui curso de especialização em Direito Processual pela Universidade de Potiguar, em Segurança Pública pela Academia de Polícia da Paraíba e em Ciências Jurídicas pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado da Paraíba. Ingressou no nosso Ministério Público aos 8 de julho de 2010, tendo sido designado inicialmente para o exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande de primeira instância, na qual permaneceu de 3 de julho de 2010 a 12 de maio de 2011, e logo em seguida, promovido para a primeira instância aos 3 de maio de 2011, ao cargo de Promotor de Justiça da Comarca de Marcelino Vieira. Em data de 7 de novembro de 2011, foi promovido para a segunda instância ao cargo de Promotor de Justiça da Comarca de São Miguel, e em seguida foi promovido ao 16 de fevereiro de 2012 ao cargo de segundo Promotor de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros, onde, em conjunto com a sociedade, criou a Casa da Criança, primeira instituição de acolhimento para crianças no Alto Oeste Potiguar, sendo posteriormente, em data de 10 de fevereiro de 2020, removido por permuta ao cargo de primeiro Promotor de Justiça da Comarca de Mossoró, onde atualmente desempenha suas atribuições, tendo destaque sua colaboração para a formalização do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Governo do Estado e município de Mossoró, que resultou na instalação e funcionamento de um hospital para atendimento exclusivo aos pacientes com o Covid-19 na cidade de Mossoró. Prática que foi pioneira no Estado, sendo replicada em outros municípios. Vê-se assim que o doutor Rodrigo Pessoa sempre teve destacada atuação no Ministério Público, seja no campo judicial ou extrajudicial, que o credenciou a ser eleito por expressiva votação, pela primeira vez em escrutínio eletrônico, para o cargo de ouvidor do Ministério Público, o qual, perante esta sessão solene, hoje tomou posse. Doutor Rodrigo Pessoa, a rigor, o ouvidor tem que dispor de ouvidos grandes para saber ouvir, mas não apenas o verbo ouvir, saber processar o que ouvir e colocar em prática outro verbo, o de agir. Sua atuação reta, firme e forte, como sempre foi, reconhecidamente em toda a sua vida pública e privada, fixará os pilares desta, que certamente, sob a vossa condução, será uma das mais importantes ouvidorias do Ministério Público Brasileiro. Temos absoluta convicção de que Vossa Excelência, com a competência, o equilíbrio, a lhaneza, o fino trato que lhes são particulares, saberá desempenhar muito bem as nobres funções que lhe foram conferidas pela expressiva vontade institucional. Em nome do Egrégio Colégio de Procurador de Justiça, expresso os mais sinceros votos de proficiente gestão à frente da nossa ouvidoria, porque capacidade e qualificação para tal mistério, Vossa Excelência já mostrou que está credenciado. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Muito obrigado, doutor Anísio. Antes de conceder a palavra ao ouvidor geral já empossado, queria apenas corrigir uma informação ainda em tempo e saudar o coronel Ramilton Cordeiro, que está acompanhando esta sessão, é o pai do empossado e está desde da João Pessoa, na Paraíba, acompanhando a posse do filho. Passo, portanto, então, a palavra ao doutor Rodrigo Pessoa de Moraes. Prazer imenso poder estar aqui, excelentíssimo senhor doutor Hildo Rodrigues, procurador-geral de Justiça, excelentíssimo senhora doutora Carla Mico, corregedora-geral, excelentíssimo senhora doutora Darcy Pinheiro, a nossa procuradora mais antiga, a nossa decana, em quem eu saúdo todos os demais procuradores, excelentíssimo senhor doutor Marcelo, a quem eu saúdo o presidente da Perna, a quem eu saúdo todos os demais colegas aqui presentes,
excelentíssima senhora doutora Maria de Lourdes, presidente do CUNAMP, excelentíssimo senhor doutor Erickson, o ex-ouvidor, que está aqui presente, e saudar também aqui a minha família, que está no nome do meu pai, minha esposa também está acompanhando, a doutora Tatiana, o sogro, sogra, minha mãe, estão todos acompanhando aqui no computador, aqui eu saúdo todos os demais presentes aqui nessa sessão solene. Inicialmente, eu queria falar da origem, né, de onde surgiu a ouvidoria pública. Ela se remete à Suécia, né, onde em 1809 foi criada a figura do ombudsman, com o objetivo de receber e encaminhar as queixas dos cidadãos relacionados aos serviços públicos. Nessa época, criou-se a palavra ombudsman, que em sueco significa representante do povo. Essa expressão de origem nórdica resulta da junção da palavra ombud, que significa representante, procurador, com a palavra man, homem. A palavra, em sua forma original, foi adotada em vários países, assumindo a denominação própria em outros. Por exemplo, os países de origem hispânica ficou defensor de pueblo. Na França, ficou como madetur. E em Portugal, como provedor de justiça. No Brasil, as duas expressões ouvidor vêm predominantemente no setor público e ombudsman predominantemente no setor privado. Essa diferenciação, certamente, das razões históricas, aliadas à cultura, de não utilização de termos estrangeiros em instituições públicas, condizem com essa duplicidade de denominação. De acordo com os documentos históricos, desde a instalação no Brasil da divisão territorial em capitanias, os ouvidores eram indicados pelo rei de Portugal para exercerem suas atribuições juntamente com os governadores gerais. No Brasil, só em 1986, pelo decreto 215 de 86, foi criada a primeira ouvidoria pública, país recém-democratizado, na cidade de Curitiba, na capital do estado do Paraná. O Ministério Público do Rio Grande do Norte é uma instituição nova. Ela vem se fortalecendo com o decurso do tempo. A ouvidoria é um órgão do Ministério Público que tem com a função de contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria dos padrões e mecanismos de transparência, presteza e eficiência, segurança do serviço e das atividades desenvolvidas pela instituição, além do fortalecimento da cidadania. Oportuno ressaltar que a instituição, da ouvidoria, ela vem se fortalecendo com o tempo, em especial com a participação dos seus membros, onde queria ressaltar o trabalho do Dr. Erickson, à frente da ouvidoria, que foi não só destaque no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, sendo inclusive o presidente do Senamp, o Conselho Nacional das Ouvidorias do MP. Com o fortalecimento da ouvidoria, se tem, diante de todo o cenário, como bem o doutor Anísio falou, eu não vou ressaltar a evolução no Ministério Público, mas dizer em especial no Rio Grande do Norte, que ela vem se fortalecendo a cada gestão. E nessa em especial, devido à votação eletrônica, e se demonstrou um grande interesse dos membros em a participação, diante da expressiva participação e votação dos membros. Foi uma eleição em que cada membro ele se dedicou, se comprometeu e foi votar, o que indica que ele quer a participação da ouvidoria, que ele quer um Ministério Público, com que destinos ele queria para a sua ouvidoria. Eles assumiram um compromisso diante da votação expressiva, e apesar de não ser uma eleição obrigatória, eles se preocupavam com os rumos que a ouvidoria quer. A ouvidoria pública, como instrumento essencial do desenvolvimento da cultura e transparência, é um direito de todos. E as ouvidorias do Ministério Público é um canal de denúncias e proteção dos direitos dos cidadãos e toda a sociedade. É o verdadeiro canal entre a sociedade e o Ministério Público. E bem como muito falou o doutor Anísio, nós temos que inovar e informatizar e se atualizar com as versões diante de novos desafios, que é a pandemia. Em especial, na ouvidoria, quero implementar na minha gestão, elementar alguns princípios. Primeiro, que a ouvidoria, ela não tem atribuição correcional. Assim, a comunicação entre ouvidoria e corregedoria deve ser direcionada à orientação e efetividade dos órgãos de execução. As manifestações da ouvidoria, embora não devam ser encaminhadas aos órgãos de execução, ela merece, sempre que possível, a melhoria dos detalhamentos, com as ferramentas existentes, para que elas sejam implementadas, utilizando o ESIC,
o Audívia, o WhatsApp, e formalizar de uma forma que o membro receba com maiores detalhes essa denúncia, essa reivindicação da sociedade. A ouvidoria, ela pode ser um suporte para a atuação institucional, relatando as reais necessidades do cidadão, permitindo que a administração superior escolha as políticas públicas que se mostrem mais urgentes. Se pode mencionar, até tentar, nessa minha gestão, fazer uma cooperação entre Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça e ouvidoria, para que as denúncias manifestadas para a ouvidoria servir de base para a titulação institucional, pois, com as demandas chegadas da ouvidoria, oriundas da ouvidoria, pode-se ter uma base do que a sociedade realmente clama, naquela cidade o que vem mais sendo procurado, naquela região o que se necessita, o que a população realmente deseja da ouvidoria. Vou tentar implementar uma ouvidoria interna proativa, ouvindo com qualidade os membros e os servidores e todos os colaboradores da nossa instituição, para tanto utilizar a tecnologia a nosso favor, melhorando os fluxos e a qualidade das manifestações. Utilizar o sistema Audívia, já iniciado, cujo termo de cooperação se encontra redigido, parceria com o Ministério Público de Pernambuco, bem como implementar um novo sistema, o SIC, que já encontra em fase de testes. Ao final da pandemia, vou buscar realizar audiências públicas, visando sentir de perto os anseios e desejos da população para que possa servir de base para a atuação. Ressaltar o diálogo com os membros do Ministério Público, mostrando a cada um que não só existe um ouvidor, mas sim todos são ouvidores, pois nossa função principal é servir a sociedade para que o Ministério Público seja mais forte, coeso e atuante. Temos que nos unir à sociedade e à população, mostrando efetivamente trabalho. Então, não existe apenas um ouvidor, e sim que todos somos ouvidores, chegaremos juntos, de todos os colegas, para que podamos, de mão dadas, fazer um excelente trabalho junto à ouvidoria. Nessa situação, eu achei muito interessante a frase de Aristóteles, em que, em uma das suas frases célebres, ele diz o seguinte: a virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos, repetidamente. Ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, e corajosos aos que praticam atos de bravura. Então, temos que ser uma atuação justa, comedido, bravos e firmes na atuação como ouvidor do Ministério Público perante a sociedade. São essas minhas palavras e agradeço a todos pela participação, empenho e dedicação que dedicaram não só em votar, mas com a sua manifestação em querer uma ouvidoria mais atuante e junto à sociedade. São essas minhas palavras. Muito obrigado, doutor Rodrigo, novo ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Antes de encerrar, vou fazer apenas algumas pequenas considerações, destacando, como já bem mencionado pelos colegas, o trabalho do doutor Erickson. O doutor Rodrigo assume uma ouvidoria que já está madura, e isso se deu pelo trabalho do doutor Erickson e pela parceria que instituímos e buscamos, junto com o doutor Erickson, assim como temos feito com a Corregedoria, o processo de informatização forte da ouvidoria. É interessante que se diga que nós tanto recebemos sistemas e aplicativos cedidos de outros MPs, como cedemos, né? E hoje essa é a grande, tem sido o grande mote das instituições no campo da tecnologia da informação, é a gente tentar, tanto quanto possível, o que já estiver pronto em outros estados, a gente receber, o que já estiver pronto no nosso. Acabamos de ceder para a Bahia, conversei com a doutora Norma antes de ontem, semana passada, o Confúcio, com um sistema desenvolvido pelo nosso Laboratório de Ciência de Dados para acompanhamento dos portais de transparência, e esse sistema já foi pedido a sessão pelo Maranhão, pela Bahia, e outros estados já estão nos procurando, tendo em vista que ficou excelente e tem uma forma muito boa de acompanhamento da qualidade dos portais e tem feito até gerado uma competição positiva, saudável entre os municípios, porque há um ranking, né, desses portais. E nesse contexto, nós pedimos a sessão, eu conversei com ele, doutor Disseu, procurador-geral do Pernambuco, do Ministério Público do Pernambuco, ele já tem pronto uma ferramenta, que é o Audívia,
esse sistema vai ser um grande avanço, doutor Rodrigo, para a ouvidoria, porque você vai ter, na forma de chatbot, você vai ter uma consulta do cidadão à ouvidoria pelo sistema. Se a questão, ele já trabalha com inteligência artificial, já é um sistema que já teve um treinamento, que eles chamam de treinamento de máquina, já por um bom tempo lá em Pernambuco. Então, se a questão for de PROCON, ele já encaminha, se for Defensoria Pública, da mesma forma ele já dá esse caminho, já filtra uma série de questões que não seriam de interesse do Ministério Público, e naquelas que são de interesse, ele já traz informações para o cidadão de onde procurar, como procurar, se ele quiser presencialmente, já dá o endereço, se ele quiser por e-mail, por WhatsApp. É um sistema que vai trazer um grande avanço. O Erickson trabalhou bastante também para que isso se efetivasse, e o doutor Rodrigo já recebe, portanto, não só o Audívia, que já está entabulado, como o SIC também, que é outro modelo importante, né, para agilizar, otimizar e automatizar o serviço da ouvidoria. Então, eu gostaria de fazer essa saudação ao doutor Erickson Girley, como ex-ouvidor, pelo trabalho que fez, e não só no MPRN, como disse, o trabalho dele foi destacado, foi reconhecido e elevado à condição de presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. E da mesma forma, doutor Rodrigo, como muito bem ressaltado pelo Tanísio, doutor Marcelo, que já traz consigo uma bagagem, a mais importante de todas, daquele que tem o princípio democrático como norte em sua vida, no sentido de ouvir as pessoas, de fato discutir de forma serena, de forma democrática e alcançar os resultados, tanto para o Ministério Público, como principalmente para a sociedade potiguar. Seja então, doutor Rodrigo, muito bem-vindo na condição de ouvidor, este colégio, em nome do Colégio de Procuradores de Justiça. Saúdo Vossa Excelência nessa condição, já empossado. Portanto, questiona algum procurador de justiça, membro do colegiado, se teria alguma consideração a fazer. Excelência, eu teria. Doutor Fernando. Rapidamente, apenas para, não podia deixar aqui de fazer esse registro aqui, já que tanto o ouvidor, né, que encerrou o seu mandato, como que assume, além de valorosos membros da instituição, são dois amigos que eu possuo dentro do Ministério Público e que foram também colegas de diretoria da Amperne. Né, são duas pessoas que merecem, né, todo nossas homenagens, né? Erickson, que deixa agora, né, deixa um grande legado na ouvidoria, ele que passou por muito tempo, inclusive, né, construiu essa estrutura que tem aí hoje, e, pois, por seus méritos, chegou à presidência do Colegiado Nacional, né, o que honra nós que fazemos do Rio Grande do Norte, e doutor Rodrigo, que agora chega, né, com a nova missão de dar continuidade e avançar, né, numa perspectiva de ouvidoria cidadã, de uma ouvidoria que seja os ouvidos, né, da população, e que possa, através do seu trabalho, né, numa ideia, né, de transparência institucional, ser o elo entre o cidadão e todos nós que integramos a instituição, para que a gente possa, ouvindo a sociedade, produzir, né, um trabalho mais valoroso. Então, era só para fazer esse registro mesmo, e desejar que Deus abençoe, Rodrigo, você nessa nova missão, e dizer que pode contar conosco aqui, comigo em particular e com esse colegiado, né, nas suas ações, no que você pretenda fazer. Registrar também, doutor Hildo, parabenizar a Vossa Excelência pelo esforço que fez para implementar o sistema eletrônico, que eu espero que permaneça para as próximas eleições, inclusive para Procurador-Geral, próximo ano, que facilita muito a vida de todos. Parabenizar a Comissão Eleitoral, na pessoa do seu presidente, doutor Heber, que também conduziu, né, com muita tranquilidade o pleito, e também fazer o registro de parabéns aqui ao doutor Wendel Beethoven, que abrilhantou também a eleição, permitindo que houvesse um debate, né, importante, esse caráter democrático da instituição, e contribuiu também para que a gente tivesse, né, uma participação tão efetiva como nunca antes tinha tido numa eleição para ouvidor. Então, parabéns a todos, e quem ganhou com isso, certamente, mais do que
Erickson, mais do que o Wendel, mais do que o Rodrigo, foi a instituição. Ok? É isso aí, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Fernando, pelas belas palavras. Dizer que aprendi muito com o senhor na Amperne e nesse trato com as pessoas e tentando sempre buscar o diálogo. Agradecer também a doutor Herbert pela condução do leito eleitoral, doutor Zé Alves, doutora Carla, doutor Marcelo, enfim, agradecer a todos, lembrando que irei procurá-lo sim, caso precise, para a gente realizar um excelente trabalho. E principalmente, doutor eu, doutora Carla, em que podamos juntos, cada um na sua função, exercer o melhor papel para o Ministério Público perante a sociedade. Juntos, cada um na sua função, para que a gente melhore o serviço e possa ajudar efetivamente a população. Muito obrigado novamente a todos pelas palavras. Doutor Eudo, por favor. Doutora Carla. Boa tarde a todos, né? E, rapidamente, parabenizar o doutor Erickson pelo trabalho desenvolvido na ouvidoria. Ele, várias vezes, exerceu esse cargo de ouvidor com muito afinco, muito vocacionado para essa função. Doutor Anísio foi muito eficiente na sua fala ao descrever tudo que doutor Erickson, ou parte do que doutor Erickson fez na ouvidoria. Parabéns, doutor Erickson. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo nesse novo cargo que Vossa Excelência assume. Corregedoria e ouvidoria certamente se complementam, né? Nós colocamos a corregedoria à sua disposição para eventuais conversas e acordos e acordos de cooperação, etc., que possam surgir. Sua função na ouvidoria, como todos os ouvidores que passaram, especialmente porque nosso Ministério Público é muito pequeno, só somos 207 membros, então, muito pequeno significa que há quase que uma confusão, muitas vezes, entre corregedoria e ouvidoria, o que não se confunde de fato. Vossa Excelência descreveu bem a função de ouvidor, mas se complementam. Então, queria só colocar a corregedoria à sua disposição e seja muito bem-vindo e parabéns. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora Carla. Doutor Herbert pediu a palavra, depois doutor Zé Alves. Ok, Excelência. Então, primeiro, agradecer aí as palavras do doutor Fernando, do doutor Eudo, do próprio doutor Rodrigo, né? E dizer que é uma tarde muito feliz, porque conheço o doutor Erickson e sou uma testemunha de que, por onde ele passa dentro da instituição, ele faz excelente trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar próximo a ele e sei da sua qualidade, da sua pujança, da sua vontade de enaltecer, de engrandecer a nossa instituição. O doutor Rodrigo ecoa, o nome do doutor Rodrigo ecoa na região oeste, é um homem que teve a felicidade de trabalhar em Pau dos Ferros, né? E lá ele conquistou aquela região toda, ele vem desenvolvendo um trabalho brilhante também na instituição, e vem aí despontando, né? E com esse mesmo espírito de contribuir para a nossa instituição. É um nome muito forte dentro e fora da instituição, é um promotor conhecido na magistratura por sua performance de trabalho, seu contato social, sua vontade de ajudar a nossa sociedade. Então, hoje é uma tarde muito efusida, de muita celebração para a nossa instituição e para o nosso Estado. Parabéns aos dois. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor José Alves. Excelência, pedi a palavra para fazer uma saudação especial ao meu amigo de longa data, doutor Erickson Girley Barros dos Santos, que finaliza o seu mandato, mais um mandato à frente da ouvidoria, e desta feita assumindo a presidência do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público. Então, meu amigo Erickson, de muita longa data, inclusive chegamos a estudar algumas vezes juntos para o concurso do Ministério Público, eu deixo um abraço muito especial, um abraço muito querido, ele sabe do imenso carinho que tenho por ele, respeito, e o fato de ser chegado à presidência do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público demonstra o quanto ele é querido, não só no Ministério Público do Rio Grande do Norte, mas também no Ministério Público brasileiro. Então, eu deixo ao doutor Erickson, meu amigo Erickson,
de peito e coração, um abraço muito grande, muito fraterno, pelo trabalho realizado, pela nossa amizade. Ao doutor Rodrigo Pessoa de Moraes, que eu considero também um grande amigo, tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele estava organizando um evento pela Associação do Ministério Público. E eu ainda não o conhecia pessoalmente. E vi o quanto ele tem um dom de organização, de fazer com que as pessoas gostem dele. Eu não sabia nem que ele era membro do Ministério Público. Eu não o conhecia pessoalmente. E lá na Mercedes-Benz, ele deve lembrar bem disso, tinha aquele rapaz simpático, organizando, conversando com um, conversando com o outro, e que vai ser por aqui. Eu disse, que será esse rapaz? Aí depois foi que eu fiquei sabendo que se tratava de um promotor de justiça. Eu fiquei muito alegre, muito feliz por verificar que havia uma pessoa tão empolgada, tão interessada na instituição, e tão humilde, tão sensível quanto ele. Então, é um amigo que eu tenho. Há 10 anos nós temos o Ministério Público, então uma imensa satisfação também de dizer. Então, hoje eu tenho um amigo que está saindo da ouvidoria, um grande amigo que está saindo da ouvidoria, e outro grande amigo que está entrando na ouvidoria. Eu me sinto muito feliz e muito satisfeito em ver que pessoas tão empenhadas no Ministério Público, tão devotas à instituição, estão ocupando cargos, assim como Edson, assim como Rodrigo. Eu deixo e mando o meu abraço especial, Rodrigo, para você. Você sabe do carinho que eu tenho por você, especial. E sei que à frente da ouvidoria, assim como o Erickson fez, você certamente também o fará um grande trabalho pela instituição. Registro também nessa oportunidade, isso o doutor Fernando já teve a oportunidade de fazê-lo, a imensa satisfação e agradecimento especial ao Procurador-Geral e à sua equipe de tecnologia de informação e a todos que contribuíram para que a gente tivesse a primeira eleição virtual do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E essa eleição se mostrou vitoriosa. Nós tivemos 133 votos para o doutor Rodrigo, salvo me engano, 32 para o doutor Wendel, 166, não me lembro o número exato agora, a quantidade de participantes muito grande, nós temos 207 membros na instituição. Então, historicamente, a ouvidoria tem uma legitimidade muito grande. Sempre teve. O fato de ter tido menos votos não implicava nisso. Mas hoje, com mais razão ainda, pela facilidade de votação, tendo em vista que a eleição é facultativa, o voto não é obrigatório. Então, deixo também registrado esse agradecimento especial. Já o fiz anteriormente ao Procurador-Geral de Justiça, o esforço que ele, juntamente com a tecnologia de informação, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por ter cedido esse sistema implantado no Ministério Público. Por fim, também deixo registrado o reconhecimento pela participação do Dr. Wendel Beethoven na eleição. Isso, já dito anteriormente, engrandece a instituição, torna-se mais democrática, o fato de ter mais de um candidato, e ele, eventualmente, será o substituto do Dr. Rodrigo nas suas ausências, seja por férias ou por qualquer outro motivo. Então, são essas palavras que tenho a proferir, agradecendo a todos e deixando meu abraço muito grande ao ouvidor que sai, doutor Erickson, e ao que entra, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Excelência. Obrigado, doutor Zé Alves. Doutor Daci Pinheiro. Em que ordem eu estou inscrita? Pode falar, excelência. É que eu tive uma pequena pane no computador e perdi um pouco a sequência, então eu não sabia quantos ainda restavam de falar. Boa tarde a todos. Prestei bastante atenção em toda a solenidade e agradeço ao doutor Rodrigo a distinção que me fez logo no início. Prestei bastante atenção, vi que ele é um membro que ingressou na instituição no concurso de 2010, cuja presidência estava comigo, e o doutor Erickson Girley, que sai do cargo hoje, é um amigo de longa data, um ex-aluno, um amigo que eu trago no meu coração, e que hoje deixa esse cargo, e do qual ele se desenvolveu muitíssimo bem. Ele sempre se empenhou para fazer o possível e o impossível para desincumbir-se, retribuir, fazer alguma coisa em prol de um trabalho que pouco
a gente tem notícia dele. O doutor Rodrigo Pessoa não deve ter muitas notícias de mim, dessa pessoa que vos fala agora, porque, apesar do tempo que eu tenho na instituição, eu sou muito reclusa ao meu gabinete. Aliás, este é o destino que, inovidavelmente, tem os mais antigos da instituição. Eles são, assim, umas figuras que ficam ali naquele cantinho, e, de vez em quando, eles são lembrados. E, de vez em quando, até são impedidos de exercerem funções que o próprio regulamento nos coloca. Mas sou, pela própria natureza, resiliente. Eu aceito e fico no meu silêncio porque eu gosto da instituição. Para o senhor ter uma ideia, e falo agora, eu ouso dizer que estou falando em nome também das mulheres que compõem esse colégio, que nós também nos cuidamos de estar bem parecidas num pequeno ato como esse, virtual, porém formal, seguindo as regras que nos impõe o regulamento. Então, a gente cuida de alguns detalhes peculiares que são as mulheres, e acredito que os homens também. Eles cuidam de se barbearem, de colocar uma bonita gravata, as mulheres cuidam de arrumar o cabelo, de estar com uma roupa mais ou menos adequada, mesmo estando no recôndito, no ambiente interno da nossa casa. Mas nós sabemos que, virtualmente, nós estamos no nosso egrégio colégio de procuradores de justiça. Então, eu me sinto duplamente feliz nessa tarde. Primeiro, por estar, depois de quase 8 meses, numa pequena solenidade, que se torna grandiosa em razão do papel que lhe é reservado no desempenho das funções de ombudsman, um estudo que fiz ainda no meu mestrado, entre 88, 89 e 90, bastante tempo atrás. Sou da era mais paleolítica do Ministério Público, mas que nunca esqueci as lições, nascida na Suécia, que recapitulei no vosso discurso. Então, em meu nome, e ouso dizer em nome das minhas colegas, elas, se quiserem, também vão usar da palavra, mas eu já me adianto e disse que falo em nome também das minhas colegas do colégio, que me ombreiam nesse colegiado. Estou muito feliz, e vendo a sua jovialidade, o seu semblante tão ainda juvenil, podemos dizer assim, eu tenho muitas esperanças, deposito muitas esperanças de que Vossa Excelência fará um extraordinário trabalho na sequência do meu querido amigo e colega Erickson Girley. Então, que Deus ilumine os seus caminhos e lhe cubram de inspiração e destemor para ir adiante. Seja muito feliz na sua nova tarefa. É como falo agora. Obrigada, Sérgio. Obrigado, doutor Darcy. Muito obrigado. Só apenas quebrar um pouco o protocolo, só para agradecer as palavras da doutora Darcy, a nossa membro mais antiga. É uma honra poder receber menções elogiosas da senhora, que tanto nos engrandece nas sessões, obrigado, sendo um membro do Ministério Público mais antigo aqui presente na sessão. Muito obrigado, doutora Darcy. Tentarei honrar as suas palavras e conte sempre comigo que juntos poderemos fazer um Ministério Público melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Não havendo ninguém mais do colégio, passo a palavra, que também pediu para se manifestar, a doutora Elaine Cardoso. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar, todos os integrantes do colégio, a pessoa do doutor Eudo, procurador-geral, presidente desse colegiado, doutora Carla, corregedora-geral, doutora Darcy, também decana desse colegiado. E, em breves palavras, eu gostaria mesmo de fazer um registro elogioso, e de reconhecimento ao trabalho do doutor Erickson, que não foi a primeira vez que atuou como ouvidor, mas que sempre está disposto a colaborar em todas as atividades em que for preciso, de uma contribuição, de uma atuação na instituição. O doutor Erickson sempre se mostrou disponível, presente, com atuação firme e discreta, mas que sempre engrandece a nossa instituição, não só aqui, mas também pelo país afora, participando do órgão colegiado em nível nacional.
Então, meu amigo, é lhe dizer da alegria, né, de poder estar aqui fazendo uma referência, um reconhecimento de público desse trabalho, e também desejar a doutor Rodrigo, né, um excelente trabalho na ouvidoria. O Ministério Público ele precisa cada vez mais estar engajado com a sociedade, de portas abertas, né, para o que a sociedade espera de nós, o que ela deseja na nossa instituição, e uma ouvidoria forte, articulada, presente, disponível, ela é um instrumento, uma ferramenta bastante importante nesse processo de consolidação e de fortalecimento da nossa instituição. Então, eu gostaria apenas, em breves palavras, de fazer esse registro e de dizer da alegria de nós termos avançado, né, para essa eleição, uma participação tão maciça, né, que só engrandece a participação de todos os membros da nossa instituição. Então, muito obrigada também pela oportunidade de fazer esse registro. Muito obrigado, doutora Elaine. Já como já estamos com o nosso tempo extrapolado, porque teremos também hoje ainda a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, saudando, por fim, novamente o doutor Rodrigo Pessoa, desejando uma excelente e profícua gestão na ouvidoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte, desejando a doutor Erickson muito sucesso nas próximas empreitadas e, portanto, declaro encerrada esta sessão solene. Uma boa tarde a todos.